Olá pessoal, tudo bem? Professor Valcir aqui para mais um vídeo. Hoje vamos trazer a questão 25 do teste seletivo da SEDUC. E a questão aqui já está feita, eu havia começado ela, porém não estava gravando. Quando eu terminei, fui ver, não gravou nada. Então eu vou gravar isso aqui por cima para aproveitar os cálculos, porque são vários cálculos, então nós vamos comentando aqui nós vamos comentar as ideias. Tá? Então a questão 25 é uma questão que eles nos oferecem um triângulo com os lados medindo 2 raiz de 3 centímetros, 2 raiz de 5 centímetros e 2 raiz de 7 centímetros. A medida em centímetros da mediana relativa ao maior lado desse triângulo é raiz de 2, raiz de 3, 2 ou 3. Vamos lá, galera. Primeiramente, essa questão aqui, ó, quando você tem os três lados de um triângulo e pede para calcular a mediana em relação ao maior lado, para quem já tem um estudo mais aprofundado em geometria, tem um teorema que chama Teorema de Stewart, que você consegue fazer isso bem fácil, né? Tá aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Ó, esse aqui é o Teorema de Stewart. Então você tem aí um triângulo, você tem essa daqui, na verdade, essa linha, né? Na verdade, ela é uma ceviana. Ceviana, né, pode ser tanto a mediana, pode ser mediatriz, é uma linha, é um dos elementos de um triângulo. E aqui vale, né, pro caso se for também a questão da mediana, que é a que divide aqui o maior lado em duas partes congruentes. Então você tem essa fórmula aqui embaixo, ó, né, que é a fórmula para calcular então todos os, vamos dizer assim, os segmentos de reta que forma esse triângulo. Tá? Então, assim, essa relação aqui, pessoal, professores que atuam na educação básica, dificilmente tem ela de cabeça, né? Vamos assim dizer. Eu particularmente não tenho ela, né? Eu lembro que existe esse teorema, mas não tenho essa fórmula aqui deduzida, ou seja, na hora do concurso, na hora do seletivo, dificilmente a gente vai lembrar dessa relação aqui de Stewart. Então, qual foi a maneira que eu utilizei para estar resolvendo essa questão e que eu vou estar passando aqui para vocês neste vídeo. Então vamos lá. Eu vi a ideia de fazer ela utilizando noção de geometria, mesmo, né? Principalmente aqui nessa geometria que nós conhecemos bem, nós conhecemos como geometria analítica. Alguns acham mais difícil, mas eu particularmente acho mais fácil. E já é uma estratégia para resolver questões dessa natureza. Então o que eu fiz? A princípio eu montei um triângulo, né, em cima aqui no plano cartesiano XY. E eu montei esse triângulo de forma que ele comece aqui na origem, né, no 0, 0. Então eu já coloquei aqui o maior lado, que é esse que está aqui assentado sobre o eixo X. E esse maior lado eu já coloquei ele com o comprimento de 2 raiz de 7. Tá? Então o x dele é 2 raiz de 7, portanto o y0, que é a altura. E depois fiz aqui o desenho do triângulo, coloquei aqui em cima, vamos chamar esse outro vértice, né, tipo um vértice C. Aqui no vértice C eu coloquei então o x e y, que são os pares ordenados. Qual era a minha estratégia? Se eu descobrir quanto é o x e o y, então eu calculo a distância do ponto C até esse ponto aqui, que é o pé da mediana, né? CD, e encontrando essa distância eu encontro a solução, né? E aqui, como eu sei que a mediana divide aqui o lado AB em duas partes iguais, então eu já sei que o x, né, desse ponto D é a metade de 2 raiz de 7, ou seja, apenas raiz de 7, né? E o y continua 0. Então, o que nós fizemos aqui foi três cálculos envolvendo distâncias, né? Então, tem raiz aqui, mas acaba que não fica tão difícil, porque raiz, quando eleva ao quadrado, dá uma boa ajuda. Então, a primeira coisa que eu fiz foi calcular a distância, então, né, dos pontos aqui A e C, que foi o primeiro, vou colocar aqui, ó, a distância de A até C, né? Então, a distância de A até C, nós já sabemos que dá para fazer utilizando a fórmula. Essa aqui é bem conhecida da galera
geometria analítica, a distância entre dois pontos. Normalmente tem ela com um quadrado, mas já deixei ela desse jeito para ir eliminando as raízes aqui, que é o comprimento do lado do triângulo. Então agora aqui foi cálculo mesmo, pessoal. Então, né, a gente fez ali, ó, o x2 menos o x1, então ficou x, aqui ó, x menos 0 dá x, eleva ao quadrado, aqui x ao quadrado. Y menos 0 dá y, eleva ao quadrado, tá aqui. Então, essa distância, de acordo com o enunciado, nesse caso aqui, esse lado meu ficou o segundo maior lado, então é 2 raiz de 5. Quando eleva ele ao quadrado, então fica 20. Então, essa expressão que nós chegamos aqui, ó, chamada de expressão número 1, eu guardei ela. Depois eu fiz o mesmo procedimento, mas calculando agora a distância do A até o B, tá? Calculando a distância do A até o B. A distância do A, aliás, a distância do C até o B, né? Voltando ali para corrigir. Distância do C até o B. Tá? Novamente usando o mesmo critério. X menos x1 menos x2 ao quadrado, mais y menos y2. E o valor 2 raiz de 3, que é a distância desse lado. Fazendo aqui os cálculos, né, 2 raiz de 3 ao quadrado fica apenas 12. Aí aqui, olha só, quando a gente desenvolve esse produto notável, desenvolve esse quadrado aqui, vai aparecer para a gente x ao quadrado e esse outro y ao quadrado que já tinha. Mas veja bem, y ao quadrado mais x ao quadrado nós já sabíamos quanto é, que é 20. Né? Então, no lugar desses dois valores, já coloquei 20. Depois aqui é conta, né? Mandei o 4 raiz de 7 lá para o outro lado e tudo mais. Fiz aqui a soma, multiplicou, dividiu, racionalizei. Cheguei que então a coordenada x daquele ponto, do ponto C, do par ordenado C, é 9 raiz de 7 sobre 7. Tá? E para encontrar o y, fiz a substituição aqui na equação de número 1. Fazendo aqui a substituição, no lugar do x, nós colocamos 9 raiz de 7 sobre 7, ou seja, elevado ao quadrado, né? E aqui é a continha, né, gente? Então, fazer conta, já foi. Então, 9 ao quadrado, 81, raiz cancelou, 7 ao quadrado, 49. Aqui fizemos cálculo, simplificamos aqui, né? Subtraímos ambos os membros por 81 sobre 7, que é o resultado dessa fração. Aqui nós vamos calcular e para finalizar a gente coloca a raiz. Colocando a raiz quadrada vai ter mais ou menos, mas aqui a gente pode escolher apenas um, porque esse mais ou menos ele quer dizer que poderia ter aqui embaixo, ó, né? O triângulo ele fosse feito aqui, ó. Então por isso que tem os valores, digamos assim, espelhados. Então eu peguei o valor positivo para facilitar o nosso cálculo. Então esse é a coordenada y, né? Então, agora que eu já tenho as coordenadas x e y, eu vou calcular a distância até o ponto B, que foi o que eu fiz aqui, né? Nesse próximo cálculo. Então, eu tenho o ponto C e o ponto D, calculando a distância pelo mesmo critério. Então, calculando aqui a distância, ó, x2 menos x1, está aqui nesse primeiro parênteses. y2 menos y1 está aqui nesse parênteses, ambos elevado ao quadrado, né, que é a distância entre dois pontos, ou teorema de Pitágoras mesmo. Aqui, se fazendo as simplificações e fazendo os cálculos, a gente vai chegar aqui d ao quadrado é igual a 2 raiz de 7 sobre 7 ao quadrado. Aqui eu já simplifiquei a raiz quadrada com o expoente, então ficou apenas 59 sobre 7. Aqui, mais uma vez, foi conta, né, gente? Bastante conta, se for fazer desse jeito. Simplificando essa raiz elevando ao quadrado, está aqui. Já multipliquei aqui, ó, a segunda toda por 7, já para igualar o denominador. E somando os dois numeradores, 441 sobre 49. Que, por sua vez, essa divisão aqui dá exatamente 9. Então, isso é muito legal, porque a raiz quadrada, né, que é o último passo, a raiz quadrada de 9 é 3, né? Claro que seria mais ou menos 3. Aqui a distância ela é maior do que 0. Então a gente pega apenas o positivo. Então essa distância
mede 3 centímetros, tá? Então, uma conta bastante extensa, eu gravei, ela tinha dado mais de 15 minutos, de 20 minutos só fazendo cálculo, não gravou, mas tá aí. Né? E se for usar a relação de Stewart, você faz ela em uma linha, 2 linhas. Porém, quem ia lembrar dessa relação? Então, dica aí para fazer problemas que envolvem triângulo, traz o problema para a geometria analítica. Fica mais extenso? Fica. Porém, fica mais fácil. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Desculpa o eco de fundo, porque estou na sala de aula. E até a resolução da próxima questão.